É uma alegria participarmos juntos desse momento de estudo da Palavra de Deus no livro de Salmos. Você é bem-vindo a esse estudo. Os Salmos sustentam a crença fundamental de que o Senhor Jeová é o Criador e o mantenedor de tudo aquilo que existe. Ele reina soberano sobre os céus e a terra. Nos Salmos que nós estudamos esta semana, eles nos mostram que Deus governa com justiça e retidão, agindo também como um soberano juiz, reto juiz, sendo fiel às leis que ele mesmo estabeleceu, dando a recompensa aos justos e punindo os ímpios, num tempo que ele mesmo estabeleceu para julgar todas as coisas. Ele estabeleceu, dizem os Salmos, uma aliança com Israel para anunciar a sua salvação. E ele cuida dos seus filhos, cuida do seu povo, apesar da infidelidade deste. Essa cosmovisão que nós encontramos no livro de Salmos, ela se encontra também nos Salmos 8 e no Salmo 100, com os quais iniciamos o estudo dessa semana. Neles, o Criador é proclamado como Senhor e soberano de todas as coisas, pela sua glória e pelo seu supremo poder. Dizemos nesses salmos que não apenas ele criou tudo, sendo eterno, Deus superior aos deuses das nações, mas também ele exerce o poder sobre as forças da natureza, que outras nações pensavam serem deuses. A toda a criação testifica da obra de Deus, do seu amor e do seu cuidado. Deus sustenta a vida de suas criaturas, se relaciona com os seus filhos, e a aliança que ele fez com Israel é uma prova disso. Por isso, dizem os Salmos, o Senhor é o único digno de adoração e de confiança. Há nesses Salmos um convite à adoração. E eles nos dizem: celebrai com júbilo ao Senhor, apresentai-vos diante dele, render-lhe graças, servir ao Senhor com alegria. É uma exaltação, um convite e um desafio. Quando nós começamos, por exemplo, a analisar o Salmo 97, nós percebemos que, porque Deus é o Supremo Criador, ele também é um governante soberano, numa grandeza além da compreensão humana, no reino eterno, inigualável poder e majestade. Um reino estabelecido em misericórdia, justiça e retidão, manifestado na sua salvação e no seu juízo, trazendo ordem e estabilidade ao mundo, a tudo aquilo que ele criou. O salmista mostra que, às vezes, o reinado do Senhor tem sido desafiado. Os ímpios negam, zombam, oprimem os filhos de Deus, mas, por último, dizem esses salmos, eles serão exterminados num juízo punitivo de Deus. Aliás, o Salmo 75, que nós também estudamos essa semana, destaca que, como Rei e soberano Senhor, Deus estabelece as suas leis, que são fundamento do seu reino. E é baseado nelas que ele se apresenta como um justo juiz, num tempo determinado por ele, no final dos tempos, quando ele julgará o mundo e porá fim ao mal, salvará e libertará os seus filhos. Na visão do salmista, do Salmo 75, antes que destrua os ímpios, que ameaça a ordem justa de Deus, o Senhor julgará primeiro os que aceitaram o seu governo, defendendo-os, exaltando-os como seus filhos fiéis, naquilo que nós conhecemos como juízo investigativo em favor dos justos. E segundo os Salmos, em seguida, os justos serão livres das mãos dos ímpios, que beberão do cálice da ira de Deus e serão destruídos para todo sempre. A inauguração do reino de Deus se deu no ministério redentor do Messias e, de acordo com o Salmo, se dará a sua consumação no seu retorno na segunda vinda de Jesus. O Salmo 75 transmite ainda
uma noção que outros textos bíblicos também apresentam, de que o juízo de Deus alcança a todos. Começa com os filhos de Deus sendo defendidos pelo Senhor em justiça e misericórdia, e termina com os ímpios sendo destruídos ao final da história, Deus exaltando os seus filhos e reinando com eles. Outros salmos que nós também analisamos essa semana são os Salmos 94 e 105. Esses salmos destacam que serão salvos por Deus aqueles que sempre estiveram atentos à sua aliança. A sua aliança é eterna. Seu povo é precioso para ele. Ele promete não rejeitar o seu povo, mas perdoar os seus pecados. Assim o Senhor os instrui, os fortalece e os abençoa. O Senhor sempre foi fiel no cumprimento das suas promessas de aliança. Quando olhamos a história de Abraão, de Isaac, Jacó, José no Egito, e mesmo o povo de Israel no Egito e depois no deserto, nós percebemos que Deus libertou Israel, deu-lhes uma terra prometida, multiplicou-os em Canaã, deu-lhes o sustento necessário. Assim, o que o salmista faz? Ele chama à lembrança a fidelidade de Deus, seus feitos em favor do seu povo. É o chamado para permanecermos fiel à aliança de Deus conosco. Israel deveria testemunhar às nações, para que elas desejassem também seguir o Deus verdadeiro. Porque, segundo o salmista, o mundo está seguro nas mãos do Deus da aliança. Outro destaque que nós encontramos em vários salmos da Bíblia é que os seus testemunhos são fiéis. Os testemunhos que vêm da palavra hebraica edut significam decretos, leis. Referem-se ao corpo de leis, de ordenanças, de instruções com os quais Deus governa a vida religiosa e social do seu povo. Assim que vários salmos ressaltam que os testemunhos de Deus são fidelíssimos, são imutáveis, indestrutíveis para sempre, refletindo sempre a estabilidade, a permanência do reino do trono de Deus. A fidelidade dos testemunhos de Deus garantem o caráter imutável do seu governo e o relacionamento de confiança entre ele e as suas criaturas. A lei divina instrui o povo de Deus quanto a como viver no reto caminho. O povo de Deus, diz o salmista, está enraizado na lei do Senhor, vivendo por isso em estabilidade e segurança, não sendo abalados pelos problemas desse mundo de pecado, porque eles estão sob a proteção, sob a orientação divina, porque a sua palavra é luz para o seu caminho. Enfim, nessa semana nós percebemos que os que aceitam a soberania e o governo de Deus, seguem a sua aliança, aceitam a sua justiça, confiam no seu amor salvador, obedecem, vivem em paz com ele. Grande paz têm os que desfrutam, aqueles que amam a lei de Deus. Porque eles permanecem na presença do Senhor, experimentam a sua guia, num relacionamento direto e pessoal com o seu Criador e grande Salvador. O grande desafio, o grande convite para você e para mim nessa semana é que nós participemos do reino daquele que nos criou e daquele que nos salvou, porque ele reina para todo sempre. Que o Senhor nos bendiga hoje e sempre.